Meu padrasto tentou atrapalhar meu futuro porque o filho dele tinha ciúmes. Então, eu cortei contato com eles. Agora, eles voltaram e o que eu fiz deixou todo mundo sem palavras. Eu tenho 20 anos e preciso tirar esse peso do meu peito. Faz tempo que guardo essa história. Depois de tudo que aconteceu recentemente, acho que é hora de contar. Aviso, a história é longa, e estou usando uma conta alternativa porque algumas pessoas envolvidas me seguem na conta principal. Para começar, você precisa entender de onde eu vim, para entender como tudo isso começou. Meu pai era muito bom como engenheiro de software. Ele foi um dos primeiros caras a trabalhar com tecnologia no começo dos anos 2000, quando tudo ainda estava começando. Ele trabalhou numa das grandes empresas de tecnologia, não posso dizer qual por privacidade, mas pense em empresas tipo Facebook, Amazon ou Google. Mas o mais importante é que ele não era aquele tipo de pai que só trabalha e nunca está presente, como muita gente do Vale do Silício. Lembro bem de uma noite, eu tinha uns 10 anos, eram umas 8 da noite e ele tinha acabado de chegar em casa depois de trabalhar 12 horas. Ele estava exausto, mal conseguia ficar de pé, mas eu estava preso num dever de álgebra que era para entregar no dia seguinte. Em vez de deitar no sofá, como ele merecia, ele sentou do meu lado e passou uma hora me explicando tudo. Ele transformou o dever numa mini-aula sobre como álgebra é parecida com programação. Esse era meu pai, sempre investindo no meu futuro, sempre arranjando tempo para mim. A gente tinha um notebook velho, todo arranhado, que ele pegou no descarte da empresa. Todo fim de semana ele me ensinava o básico de programação. Me apresentou o Scratch quando eu tinha uns 8 anos. E depois, com 11, comecei a aprender Python. Ele inventava desafios para mim e transformava em jogos. Hoje vejo que ele basicamente me deu uma formação em ciência da computação antes mesmo de eu chegar no ensino médio. A gente não era rico, mas tinha uma vida tranquila. Morávamos num bairro calmo perto de Boston, com uma escola boa. Minha mãe era, e ainda é, professora de inglês no ensino médio. A nossa vida era simples e boa. Minha mãe corrigia provas na mesa da cozinha. Meu pai me ensinava programação no notebook velho. E toda sexta-feira a gente pedia pizza e assistia filme de ficção científica juntos, Star Wars, Star Trek, Blade Runner. Meu pai era um nerd com orgulho. Mas aí tudo desmoronou. Tudo começou quando meu pai começou a sentir umas dores esquisitas no estômago. No começo ele ignorou, como muitos homens fazem, mas minha mãe insistiu para ele ir ao médico. Foi aí que recebemos a notícia que até hoje me assombra: câncer no pâncreas, estágio 4. Se você entende um pouco de câncer, sabe que isso é praticamente uma sentença de morte. Os médicos disseram que ele teria de 6 a 12 meses. Ele viveu só 6. Mesmo morrendo, ele ainda pensava no meu futuro. Já tinha guardado dinheiro para minha faculdade há anos, mas agora estava correndo para deixar tudo pronto. Fez tudo certinho com advogado, fundo fiduciário, seguro de vida, tudo no papel. Até me escreveu uma carta para eu só abrir quando entrasse na faculdade. Só de lembrar já me dá vontade de chorar. A última conversa de verdade que tive com ele foi no hospital. Ele já falava bem pouco, mas segurou minha mão e me fez prometer 2 coisas. Primeiro, que eu nunca ia parar de aprender. Segundo, que eu ia cuidar da minha mãe. Eu tinha 12 anos, tentava parecer forte, mas por dentro eu estava destruído. Depois que ele morreu, tudo ficou bem difícil por um tempo. Minha mãe tirou licença do trabalho e eu foquei nos estudos. Era como se, já que meu pai não podia mais me ensinar, eu pelo menos podia honrar ele aprendendo o máximo que conseguisse. Eu queria aprender tudo que pudesse. Comecei a estudar programação mais avançada. Ficava depois da aula para tirar dúvidas de matemática e entrei em todos os clubes de estudo que encontrei. Pensando bem, talvez fosse minha forma de lidar com a dor, mas pelo menos era algo bom. A gente estava indo bem nesses primeiros anos. O seguro de vida do meu pai ajudou a gente a continuar morando na mesma casa, e minha mãe voltou a dar aulas. Criamos uma nova rotina, só nós 2. Ela me ajudava com redações de português, e eu ensinava ela a usar o Google Classroom. Sério, como os professores têm tanta dificuldade com tecnologia? Não era como antes, mas a gente fazia funcionar. Até que minha mãe conheceu o Mark, e aí, tudo mudou. Ela conheceu ele uns 3 anos depois que meu pai faleceu. Hoje vejo que os sinais estavam todos lá, mas na época eu só era um garoto de 15 anos tentando aceitar que um cara estranho apareceu do nada na nossa vida. Eles se conheceram num grupo de Facebook para pais solteiros, eu sei, bem suspeito já.
O Mark era dono de uma loja de carros na cidade. Daquelas compre aqui, pague aqui, que cobram caro de gente que tá com o nome sujo. Ele vivia falando que era um empresário de sucesso, que tinha feito tudo sozinho, mas o lugar era meio esquisito. Parecia aquele tipo de loja onde os carros têm o quilômetro adulterado e o contrato tá escrito com letra minúscula só pra ninguém entender. A primeira vez que vi ele chegou lá em casa num BMW alugado. Depois descobrimos que ele já estava 3 meses sem pagar as parcelas, e ainda usava um relógio ômega falso, daqueles bem bregas, que dá pra ver de longe que não é original. Mas minha mãe, ela caiu direitinho, estava sozinha, cansada de dar aula o dia todo, voltando pra casa só com os livros e comigo. Aí chega o Mark, todo charmoso, levando ela pra jantar fora, comprando flores, aquele tipo de romance exagerado que hoje sei que é bombardeio de amor. Mas na época eu não fazia ideia. E aí veio a cereja do bolo, o filho dele, o Randy. Putz, por onde eu começo? Pensa em todos aqueles personagens bobos de filme de escola, junta tudo em uma pessoa só, e ainda tira uns 50 pontos de QI. Esse era o Randy. Ele era 1 ano mais velho que eu, mas já tinha repetido 2 vezes. Andava cheio de roupa de marca que o pai comprava pra ele, provavelmente com dinheiro das enganações na loja de carros. Achando que era o rei da quebrada. No Insta dele tava escrito futuro CEO, sendo que a única coisa que ele fazia bem era evitar arrumar um emprego. Depois de uns 6 meses de namoro, o Mark se mudou pra nossa casa. 6 meses, e do nada, eu tava morando com 2 palhaços. O Randy ficou com o quarto de hóspedes, bem do lado do meu, e foi aí que começou o pesadelo. O cara escutava aquelas músicas horríveis de rap do SoundCloud às 2 da manhã. Bem na hora que eu tentava estudar. Mexia nas minhas coisas quando eu não estava em casa. Uma vez, peguei ele usando o moletom antigo do MIT que era do meu pai. Quase perdi a cabeça. Mas o pior era o jeito que ele agia com minhas amigas. Te dou um exemplo. Uma amiga minha, vamos chamar de Sarah, foi lá em casa pra gente fazer um projeto de programação. O Randy ficou rondando a gente o tempo todo, falando besteira. Depois espalhou na escola que ela era fácil. Depois disso, parei de levar amigos em casa, por causa das atitudes nojentas dele. O Mark também não era um bom padrasto. Tentava bancar o conselheiro de vida, sempre começando com um, olha, filho, eu cortei ele logo. Falei na cara, eu já tive um pai, e você não é ele. O papo favorito dele era que faculdade não serve pra nada, que eu devia aprender negócios de verdade com ele. Sim, claro, porque a loja de carros quebrada dele é tipo a Harvard da vida real, né? Mas o pior de tudo foi ver como a minha mãe foi mudando. Minha mãe sempre foi uma mulher forte e independente. Ela ensinava na escola sobre literatura feminista e como as alunas deviam se defender. Mas, perto do Mark, ela virava outra pessoa. Vivia buscando a aprovação dele, rindo das piadas idiotas que ele fazia, inventando desculpas pro comportamento dele e do Randy. Uma vez tentei conversar com ela. Mostrei reclamações sobre a loja do Mark no site de reclamações. Tipo Reclame Aqui, e contei tudo que o Randy tinha feito. E sabe o que ela me respondeu? A gente precisa dar uma chance pra eles. O Mark teve uma vida difícil, e o Randy só precisa da influência de uma mãe. E a minha vida difícil. Mãe? E o fato de que eu perdi meu pai e agora tenho que ver esse cara metido a espertão tomando conta da nossa casa? As coisas ficaram estranhas bem rápido. Mark e Randy viviam conversando sobre trabalhar duro e ganhar dinheiro, mas tudo que falavam parecia meio golpe. Enquanto isso, eu tava no meu quarto estudando, programando, tentando manter meu boletim perfeito. O contraste era quase engraçado. Ah, e escuta essa. 1 mês depois que se mudou, o Mark começou a se meter nas finanças da nossa família. Começou a perguntar pra minha mãe quanto ela tinha guardado, sobre o dinheiro que meu pai deixou pra minha faculdade. Tudo. Disse que podia investir o dinheiro no negócio dele e que a gente ia triplicar o valor. Clássico papo de golpista. Ainda bem que meu pai tinha deixado o dinheiro da faculdade num fundo que só eu podia mexer. Senão, esse dinheiro teria sumido mais rápido que o respeito que eu tinha pelas decisões da minha mãe. O mais difícil foi ver minha mãe se afastando das coisas que ligavam a gente ao meu pai. Os livros dele sumiram da estante. Aquele moletom antigo do MIT que ela usava em casa desapareceu. Era como se ela quisesse apagar o passado para fazer espaço para essa nova família. Hoje eu vejo que devia ter percebido o que ia acontecer. O jeito como Mark olhava, todo calculista, sempre que falavam sobre meu futuro,
Ou os comentários sarcásticos do Randy toda vez que eu tirava nota boa. Eles estavam preparando tudo pro que ia virar a maior traição da minha vida. Enquanto Mark e Randy transformavam a nossa casa num circo, eu entrei em modo sobrevivência. Olhando agora, talvez eu tenha exagerado na dedicação aos estudos, mas, quando você tem um sonho e vive num ambiente tóxico, faz o que pode para escapar. Minha rotina era uma loucura. Eu acordava às 5 da manhã só para não ter que ver o Randy ou o Mark na cozinha. Nada tirava mais o apetite do que ver o Randy socando cereal na boca enquanto falava da nova ideia genial dele, sempre alguma coisa de vender produtos falsos pela internet, tipo dropshipping da Supreme ou sei lá o que ele viu no TikTok. A aula começava às 7h30, mas eu chegava na escola às 6h45 para usar o laboratório de informática. Os computadores eram velhos, mas ainda melhores do que tentar programar em casa com o Randy me interrompendo o tempo todo. Além disso, o silêncio da manhã me ajudava a focar. O zelador, Sr. Rodrigues, sempre me deixava entrar antes. Gente boa demais. Às vezes até me trazia um café quando via que eu estava lutando para resolver um código difícil. Minha grade de aulas era insana. Eu estava fazendo todas as matérias avançadas, ciência da computação, cálculo, física, redação, tudo. O orientador da escola tentou me convencer a pegar mais leve. Disse que era pressão demais, mas nada disso era pior do que ouvir o Mark dizendo todo dia que inteligência de livro não vale nada, enquanto a loja dele afundava. E o mais difícil ainda estava por vir, preparar ProSat, aquele vestibular americano. Eu não tinha como pagar cursinho ou aulas particulares, eu não tinha dinheiro para fazer os cursinhos caros que os filhos dos ricos da minha escola faziam. Então, acabei meio que morando na biblioteca pública. Eles tinham uns livros velhos de preparação ProSat de 2015, mas fazer conta é fazer conta, né? Eu estudava lá até fechar, só para não precisar voltar para casa. A bibliotecária, Dona Shen, às vezes até esquecia de avisar que estava na hora de fechar quando me via focado nos exercícios. Mais uma vez, agradeço de coração aos adultos que percebiam o que eu estava passando e tentavam ajudar como podiam. Minha primeira nota foi boa, mas nada demais. Tirei 1380 no primeiro teste. Não é ruim, mas não é o suficiente para entrar numa faculdade top, tipo da Ivy League. Aí eu resolvi pegar firme de verdade. Passei a estudar feito louco nos fins de semana. Fazia simulados, revisava cada questão errada e criava cartões de memorização para cada palavra nova que encontrava. No meu último SAT, tirei 1580. Quando vi a nota, chorei no banheiro da escola por uns 20 minutos. Enquanto isso, o Randy continuava com aqueles comentários maldosos, tipo olha a esforçada aí, ou a queridinha do professor. Acho que ele morria de inveja, mas, sinceramente, eu nem ligava. Sempre que ele ou o Mark tentavam me provocar, eu pensava na foto do meu pai, formado no MIT, e seguia em frente. Agora, as atividades fora da escola eram outro nível de doideira. Além do clube de programação, eu participava do time de debates, fui capitão no penúltimo ano, era voluntário num projeto que ensinava tecnologia para os idosos e ajudava eles a se protegerem de golpes online. Irônico, né? Aprendi bastante sobre isso só de observar os esquemas do Mark e também trabalhando meio período numa lozinha de conserto de computadores. Minha mãe, bom, ela tentava me apoiar do jeito dela. Deixava a janta no micro-ondas quando eu chegava tarde. Às vezes, até tentava conversar comigo sobre faculdade. Mas o Mark sempre aparecia no meio da conversa com alguma história sobre um milionário que nunca fez faculdade. Era triste ver uma pessoa que você ama sumindo aos poucos, ficando à sombra de outra. O que mais doía era que eu tava me matando para realizar um sonho enquanto o Randy não fazia nada, literalmente nada. Largou a faculdade comunitária depois de 3 semanas. Disse que os professores eram haters que não entendiam o jeito empreendedor dele. Passava o dia dormindo ou andando pela concessionária do pai, dizendo que estava aprendendo negócio. Que negócio? Afundar uma loja de carros enganando os outros? Ótima carreira. Mas sabe o que me fazia continuar? Aqueles momentos calmos de manhã, programando no laboratório da escola, quando eu quase sentia meu pai ali comigo. Era como se ele estivesse olhando por cima do meu ombro, orgulhoso do que eu estava construindo. Cada linha de código, cada conta certa, cada nota perfeita, tudo isso era parte do meu plano de fuga. Aí chegou a hora de me inscrever para as faculdades, e isso abriu outra caixa de problemas. Lembro exatamente da data, 28 de março de 2023.
Mudou minha vida. Era uma terça-feira, umas 6:30 da tarde. Eu tava no meu canto de sempre na biblioteca, tentando fazer tarefa de física avançada. Mas, na real, eu só ficava atualizando o e-mail a cada 30 segundos. As respostas das faculdades estavam saindo, e eu tava com o estômago virado de nervoso. Me inscrevi em 7 faculdades, 3 bem fáceis de entrar, só por segurança. 3 de nível médio passei em 2, e uma era a dos meus sonhos. Não quero dizer qual, porque quero manter o anonimato. Mas é uma daquelas faculdades em que a chance de entrar é menor que o boletim do REND. O curso de ciência da computação dessa faculdade tá sempre entre os 3 melhores dos Estados Unidos. Quem se forma lá, basicamente consegue escolher onde quer trabalhar. Então eu tava lá, todo suando, quando chegou uma notificação no meu e-mail. O assunto dizia só, atualização sobre sua inscrição. Minhas mãos tremiam tanto que eu cliquei errado 2 vezes antes de conseguir abrir o e-mail. Aí eu vi as palavras mágicas. Parabéns! Eu tive que ler 5 vezes para acreditar que era real. A dona Shen, a bibliotecária, provavelmente achou que eu tava passando mal ou algo assim, porque eu fiquei parado, sem me mexer, por 1 minuto inteiro. E aí eu comecei a chorar. Mas não era choro leve. Não, era aquele choro feio mesmo, no meio da sessão de livros de referência. Dona Shen veio ver se eu tava bem. Quando mostrei o e-mail para ela, ela me deu um abraço e também começou a chorar um pouquinho. Ela sabia o quanto eu me esforcei, ficando lá até a biblioteca fechar, quase todos os dias por 2 anos seguidos. Ela até disse que ia emoldurar o recorte do jornal quando eu ganhasse um prêmio Nobel. Sem pressão, né? Primeiro, liguei para minha mãe. Ela ainda estava na escola corrigindo provas. Quando contei, ela gritou tão alto no telefone que eu tive que afastar o celular da orelha. Ela disse que ia voltar para casa na hora para comemorar. Por um momento, só por um momento, pareceu que tudo estava como antigamente. Como quando eu ganhei aquela feira de ciências na escola e meu pai levou a gente para tomar sorvete. Cheguei em casa por volta das 7h30 da noite, e minha mãe já estava lá. Ela comprou um espumante baratinho, mas mesmo assim, e estava dançando pela cozinha de felicidade. Ela me abraçava o tempo todo, dizendo o quanto meu pai ia ficar orgulhoso. Foi perfeito, eu devia saber que isso não ia durar. Mark e Randy chegaram por volta das 8 da noite. Eles estavam na concessionária, provavelmente tentando ver como fazer um Honda Civic com 200 mil quilômetros parecer carro de vó que só ia à igreja no domingo. Minha mãe ainda estava toda feliz dançando, mas juro que quando eles entraram, o clima da casa caiu uns 20 graus. Mark fez aquela cara de quem tá tentando parecer preocupado, mas parece mais alguém com dor de barriga. Ele perguntou quanto ia custar minha ida para a faculdade. Nenhuma das perguntas era para me dar parabéns de verdade. Expliquei que meu pai tinha deixado um fundo para minha faculdade, achando que isso resolveria tudo. Grande erro. O rosto de Mark fez uma expressão estranha. Ele olhou para minha mãe e disse: "Ah, aquele dinheiro", como se já estivesse pensando nesse fundo fazia tempo. Olhando agora, provavelmente estava mesmo. Aí ele veio com essa conversa de que eu devia ter contado para eles antes, que eu precisava da permissão deles para me inscrever. Randy, sendo o chato de sempre, começou a reclamar que era injusto eu ficar me achando só porque ele escolheu ir para a faculdade comunitária por 3 semanas. Porque, segundo ele, entende o valor de começar pequeno. Isso vindo do cara que já tentou convencer o Mark a comprar um Tesla para ele dizendo que seria um investimento na marca pessoal dele. Mas o pior mesmo veio mais tarde. Naquela noite, minha mãe entrou no meu quarto por volta da meia-noite. Parecia que ela tinha chorado. Ela disse que a gente precisava conversar. 3 palavras que nunca trazem coisa boa. Acontece que o Mark estava querendo usar o dinheiro que meu pai deixou para minha faculdade para expandir a concessionária dele. Ele até fez uma apresentação, dizendo que podia triplicar o valor em 2 anos. Minha mãe estava tentando enrolar ele, dizendo que não era a hora certa, mas agora que eu tinha passado na faculdade, a situação começou a esquentar. Mark deu um ultimato para ela, ou ela me convencia a mudar de ideia e deixava ele usar o dinheiro, ou, bom, ele também soltou umas palavras pesadas sobre o casamento deles. E aí, minha própria mãe ficou me pedindo para pensar na família. Mas que família? Aqui meu padrasto queria roubar o último presente que meu pai me deixou. Ou aqui meu meio-irmão passava o dia fazendo TikTok dizendo que ia ser milionário, sem fazer nada de útil? Eu mostrei para minha mãe a carta que meu pai escreveu para mim, aquela que eu só podia abrir quando passasse na faculdade. Na carta,
ele dizia o quanto estava orgulhoso de mim, que sabia que eu ia fazer coisas incríveis, e que aquele dinheiro era para eu poder seguir meus sonhos sem precisar me preocupar com dívidas. Minha mãe leu a carta, chorou mais um pouco, mas mesmo assim disse que a gente precisava chegar a um acordo. Foi aí que eu entendi que não era só sobre faculdade. Era sobre escolher entre os sonhos do meu pai e a vida nova da minha mãe, entre o meu futuro e os planos do Mark, entre quem eu quero ser e quem eles querem que eu vire. E aí deixa eu te contar o que aconteceu depois. Parecia cena de série. No dia seguinte, depois de ter sido aceito na faculdade, acordei e encontrei o Mark sentado na mesa da cozinha, com um monte de papel na frente, como se fosse fazer uma reunião de empresa. Minha mãe também estava lá, com cara de quem não dormiu nada, mexendo nervosa na caneca de café que meu pai deu para ela anos atrás, quando ainda estudava no MIT. Ver aquela caneca ali, naquela situação, me deu um nó no estômago. Acredita que o Mark fez uma apresentação no PowerPoint? É sério, o nome era Planejamento Financeiro Familiar, uma abordagem estratégica para o sucesso de todos. Olhando para trás, tenho até que admirar a cara de pau dele de tentar roubar meu dinheiro com um monte de gráfico e palavra difícil. A apresentação era bem o que você espera de alguém que aprendeu negócios vendo vídeo motivacional no YouTube. Tinha clipart, gráficos malucos com linhas subindo sem parar, palavras tipo sinergia e alcance de mercado, mas nenhum número real que provasse o que ele estava falando. O plano dele era usar o dinheiro da minha faculdade para comprar outra concessionária que estava quase falindo. Por quê? Segundo ele, a melhor forma de consertar um negócio quebrado é comprando outro. Fiquei ali sentado por 30 minutos vendo esse homem explicar como ele ia transformar o dinheiro que meu pai juntou com tanto esforço no império da família. Cada slide parecia um tapa na cara da memória do meu pai. O pior de tudo, ver minha mãe concordando, e ainda soltando frases tipo, o Mark entende muito do mercado, é uma chance para todos nós. Quando ele terminou, se recostou na cadeira com aquela cara de quem acha que arrasou e acabou de inventar a próxima grande ideia do século. Ele começou a falar como se fosse um grande empresário, comparou o plano dele com o modelo de negócios da Amazon, e aí mandou a bomba. Então, cara, ele sempre me chamava assim quando queria ser manipulador. O que você acha de tirar um ano sabático? Dá tempo pro negócio crescer, depois a gente fala de faculdade de novo. Foi aí que eu explodi. Falei exatamente o que eu pensava da inteligência empresarial dele. Contei que pesquisei a classificação da concessionária dele e que estava com nota F. Também falei das reclamações de fraude no odômetro, e que ele estava 3 meses atrasado no aluguel do local onde trabalha. Graças a Deus pelos sites de consulta pública e pela matéria de direito empresarial que eu escolhi na escola. O rosto do Mark mudou de todo confiante para chocado e depois para com raiva. O Randy, que estava espiando tudo da porta, começou a se animar como se fosse fazer alguma coisa, mas eu não parei. Peguei meu celular e mostrei o e-mail que recebi do advogado do meu pai na noite anterior. Sim, entrei em contato com ele assim que minha mãe saiu do meu quarto de madrugada. Eu não sou bobo. O advogado confirmou o que eu já suspeitava. O dinheiro da faculdade estava protegido por um contrato que o Mark não podia tocar. E se ele tentasse forçar a mim ou minha mãe a assinar qualquer coisa, isso podia até virar caso de polícia. Foi aí que o clima pesou de verdade. Mark começou a gritar, dizendo que eu estava acabando com a família por ser egoísta. Engraçado vindo de alguém tentando roubar o dinheiro do filho de um homem morto. Randy entrou na discussão, me xingou de tudo quanto é nome. Minha mãe só ficou sentada, chorando baixinho, às vezes falando algo sobre achar um meio termo. Eu olhei bem para ela e disse uma coisa que até hoje fica na minha cabeça. Mãe, o que o papai pensaria se visse você agora? O silêncio depois disso foi total, de arrepiar. Então o Mark tentou o último golpe. Olhou para minha mãe e disse, tá na hora de escolher. Ou seu filho aprende a jogar em equipe, ou que lide com as consequências. A gente sabia o que ele queria dizer com isso. Minha mãe se levantou bem devagar, por um segundo, só um segundo. Achei que ela ia ficar do meu lado. Mas não. Ela me olhou com os olhos cheios de tristeza e disse, talvez a gente possa procurar uma faculdade mais perto de casa, algo mais em conta. Foi aí que eu entendi, tinha acabado. Não era só o sonho de estudar na faculdade que meu pai queria. Era também o meu relacionamento com minha mãe, do jeito que eu conhecia. Ela escolheu o Mark, escolheu a falsa segurança dele em vez do futuro do próprio filho. Subi pro meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas.
Não tudo, claro, eu não sou burro, não queria que eles percebessem que eu ia embora de vez. Peguei só o essencial, meu laptop, umas roupas, o moletom do MIT que era do meu pai, e o mais importante, todos os meus documentos e certidão de nascimento, CPF, cartão do SUS, tudo. De novo, não é a primeira vez que eu passo por coisa assim. Liguei pro meu melhor amigo, o Jake. Os pais dele sempre me trataram como se eu fosse da família. Eles nem pensaram duas vezes. Disseram que eu podia ficar com eles o tempo que precisasse. O pai do Jake, que é ex-fuzileiro naval e já passou por muita coisa, só disse: junta suas coisas, filho, aqui tem um quarto te esperando. Os dias depois disso foram uma confusão, advogado, banco, papelada. Minha mãe ainda tentava conversar comigo, mudando de ideia toda hora. Uma hora chorava, dizendo: como você pôde fazer isso comigo? Na outra, pedia para resolver como uma família. Mark variava entre me ameaçar e tentar fingir que estava sendo razoável. Randy só ficava me encarando, percebendo que o cartão de crédito do papai estava indo embora com o dono. Mas sabe o que foi mais louco? No meio de tudo isso eu me senti calmo, como se eu finalmente tivesse clareza. Eu não estava mais brigando só pelo dinheiro da faculdade. Estava brigando pelo legado do meu pai, pelo meu futuro. E mais importante, por mim mesmo. No dia em que finalmente fui embora. Se quiser, continuo a partir daqui. É só pedir. Dei uma última olhada para minha mãe. Ela estava parada na porta chorando, pedindo para eu ficar. O Mark estava atrás dela, tentando parecer preocupado, mas provavelmente já pensando em como ia explicar para os vizinhos. Eu só disse: o papai ia ficar decepcionado. E fui embora. Sabe aqueles filmes em que o personagem entra na faculdade dos sonhos e de repente tudo vira um conto de fadas? Então a vida real não é assim. Aqueles primeiros meses foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Me mudar pro dormitório foi estranho. Enquanto os outros alunos tinham a família inteira ajudando a desfazer as malas, tirando fotos e chorando de emoção, eu só tinha o Jake e os pais dele. Não me entenda mal, eles foram incríveis comigo. Mas ver as outras famílias se despedindo me fez sentir diferente. Minha mãe até mandou mensagem perguntando se podia ir. Eu deixei ela no vácuo. Depois veio a Sarah, não a da escola, outra. Conheci ela na aula de álgebra linear. Ela é um gênio. Consegue explicar matemática difícil como se estivesse falando com criança pequena. A gente começou a namorar no segundo semestre. Ela foi a primeira pessoa para quem eu contei toda a história, minha mãe, o Mark, tudo. Ela só ouviu, não me julgou. E depois me ajudou a escrever um algoritmo de madrugada, às 3 da manhã, só para me distrair. Era disso que eu precisava naquele momento. Mas a vida tem um jeito de te lembrar do passado. Minha mãe continuou tentando falar comigo. Cartões de aniversário, de Natal, mensagens perguntando como eu estava. A maioria eu nem respondi. Quando respondia era só um "tô bem" ou "obrigado". Cada mensagem dela parecia cutucar uma ferida que ainda não tinha fechado. Aí chegou a época de procurar estágio. Conseguir um estágio numa empresa da FANG, Facebook, Amazon, etc., é tipo ganhar na loteria vendado. Mas de algum jeito, eu consegui. Recebi o e-mail com a oferta no meio da aula de algoritmos. O salário era maior do que o Mark provavelmente ganhava em 3 meses na concessionária. Depois, a mãe do Jake descobriu que a concessionária do Mark faliu. Parece que ele tentou conseguir um empréstimo meio duvidoso e se deu mal. O Randy estava trabalhando numa loja de vape, ainda falando que ia ser um grande empresário. Minha mãe continuava dando aula, mas o clima com o Mark estava tenso. O estágio foi incrível. Passei o verão criando produtos de verdade, que milhões de pessoas iam usar. Meu chefe era um engenheiro mais velho, que me lembrava muito meu pai. Ele tinha a mesma vontade de ensinar, e fazia as mesmas piadas ruins de tiozão. No meu último dia, ele me chamou para conversar e me ofereceu uma vaga para depois da formatura. O valor da proposta quase me fez chorar. Naquela noite minha mãe mandou mensagem me parabenizando. Acontece que meu gerente de projeto conhecia ela, por causa de contatos do mundo da educação, e comentou sobre meu desempenho. Ela disse que queria me visitar, que queria consertar as coisas. Disse que tinha coisas importantes para me contar. Fiquei olhando para aquela mensagem por horas. Uma parte de mim queria ignorar, como sempre.
mas outra parte lembrava do menino que ajudava ela a corrigir provas na mesa da cozinha, que ensinou ela a usar o Google Sala de Aula, e que só queria a mãe de volta. No fim, eu respondi, tá bom, mas vai ser do meu jeito. Ela respondeu segundos depois, como você quiser, eu só quero te ver. A vida tem um jeito estranho de fechar ciclos. 4 anos depois de sair de casa só com uma mochila e um sonho, eu tava ali, sentado numa cafeteria perto do meu apartamento esperando minha mãe. A mesma mãe que escolheu ficar com um casamento falido em vez de me apoiar. Que tentou me convencer a desistir dos meus sonhos pelos planos do Mark. Escolhi aquele lugar com cuidado, neutro, público, seguro. Lugar onde as coisas podiam ficar no mínimo, civilizadas. O lugar era privado bastante pra gente ter uma conversa de verdade. E pra falar a verdade, o café gelado deles era bem gostoso. A Sarah se ofereceu pra ficar por perto, caso eu precisasse de apoio. Mas eu sabia que isso era algo que eu precisava enfrentar sozinho. Quando minha mãe entrou, eu quase não reconheci ela. Ela estava mais magra e parecia mais velha. Aquela professora confiante que eu lembrava, tinha sumido. A mulher que sentou na minha frente parecia cansada, triste. Ela estava usando o moletom velho do meu pai, aquele do fim de semana dos pais no MIT. Achei que o Mark tinha jogado fora há anos. Os primeiros minutos foram super estranhos. A gente falou do tempo, das minhas aulas, essas coisas de mãe. Mas dava para sentir a tensão no ar, como se a gente estivesse andando sobre um campo cheio de palavras que ninguém queria dizer. Até que ela respirou fundo e falou, o Mark me deixou. Não era nenhuma surpresa. A mãe do Jake sempre me contava as fofocas do bairro. Depois que a concessionária faliu, o Mark tentou fazer um esquema de criptomoeda. Claro que tentou. Quando não deu certo, ele largou minha mãe cheia de dívidas e com um casamento arruinado. Mas aí ela soltou a bomba de verdade. Ela disse, olhando pro café, ele nunca quis investir o dinheiro da sua faculdade no negócio. Ele queria usar para pagar dívidas de jogo. A concessionária era só fachada. Ele pegava dinheiro emprestado de gente perigosa. E aí tudo começou a fazer sentido. A pressão constante por dinheiro, os planos malucos, o desespero dele quando soube que eu ia para a faculdade. O Mark não era só um empresário ruim. Ele estava envolvido com coisa pesada. Minha mãe começou a chorar. Mas não era aquele choro forçado que eu já tinha visto antes. Eram lágrimas de verdade. Ela me contou tudo. Contou que o Mark ameaçou ela quando ela se recusou a transferir o dinheiro do meu fundo. Contou que ele estava roubando a própria empresa. E que o Randy também estava metido em coisa errada naquela garagem. Eu fiquei com medo. Ela disse, não só do Mark, mas de ficar sozinha depois que seu pai morreu. Achei que nunca mais ia encontrar alguém. O Mark parecia uma boa pessoa no começo. Quando percebi quem ele era de verdade, já era tarde demais. Ela olhou nos meus olhos e falou, mas isso não justifica o que eu fiz com você. Fiquei em silêncio, tentando entender tudo. Uma parte de mim queria continuar com raiva. Queria jogar na cara dela todas as vezes que ela escolheu o Mark em vez de mim. Mas olhando para ela ali, daquele jeito, eu vi algo que nunca tinha notado antes. A mesma dor. A mesma solidão que eu carreguei todos esses anos. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope velho. Encontrei isso quando estava mexendo nas coisas do Mark, ela disse. Dentro tinha uma carta do meu pai, escrita uma semana antes dele morrer. Na carta, ele pedia para minha mãe proteger o meu futuro, para garantir que eu tivesse as oportunidades pelas quais ele lutou tanto. Eu nunca mostrei essa carta pro Mark, ela sussurrou. Eu falei com ele, e falei com você também. Foi aí que eu fiz algo que não fazia há 4 anos. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a mão da minha mãe. Você não falhou, eu disse. Você tá aqui agora. A gente conversou por horas. Uma conversa de verdade, nada daquela coisa superficial de mensagem ou ligação rápida. Ela contou que estava fazendo terapia e tentando reconstruir a vida dela. Eu falei da faculdade, da Sarah, da oferta de emprego que eu tinha recebido. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, parecia que a gente estava mesmo se entendendo. Aí eu perguntei uma coisa que me incomodava há anos. Por que você não lutou mais por mim quando eu fui embora? Ela apertou minha mão e falou, porque você me lembrava demais seu pai. Ele nunca desistiu do que era certo, mesmo quando era difícil. Quando você enfrentou o Mark, eu vi ele em você. Eu sabia que você ia ficar bem. Mas você não estava bem, eu disse. Não, ela admitiu. Mas agora eu tô.
e quero fazer parte da sua vida de novo, se você me deixar. Foi aí que contei a novidade para ela. Acabei de comprar uma casinha perto do meu emprego novo. Não é nada demais, mas tem um quarto extra. É seu, se você quiser. Um novo começo. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez com um sorriso. Pegou o celular e me mostrou uma coisa. Ela estava fazendo curso de programação online. Achei que era hora de descobrir o que estava causando toda aquela confusão. Ela falou: quem sabe um dia você pode me ajudar. E assim, de repente, alguma coisa começou a se encaixar. Não é como antes. Não mesmo, muita coisa aconteceu. Mas é algo novo, algo verdadeiro. Ainda estamos construindo isso. Minha mãe se mudou mês passado. Arrumou um emprego como professora numa escola perto de casa. À noite, eu ajudo ela com as lições de programação. Às vezes, quando a gente fica acordado até tarde, parece aquelas noites no ensino médio, corrigindo trabalhos juntos, aprendendo com os erros. Semana passada, ela pendurou no quarto uma foto do meu pai na formatura no MIT. Do lado, colocou minha carta de aceitação da faculdade. Ela disse que é para lembrar o que acontece quando a gente acredita em si mesmo. Quanto ao Mark e ao Randy, a última vez que ouvi falar deles, estavam metidos num esquema estranho de NFT lá na Flórida. Já era tarde para eles. A Sarah acha que eu sou louco por dar outra chance para minha mãe. Talvez eu seja. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, os problemas mais difíceis não têm soluções fáceis e perfeitas, como na programação.